No caso do Habitability, a gente tinha um desafio que a gente fala que é de transcender a bolha da construção civil, no caso da MRV. Gente, maravilhoso. Porque seria muito simples, né? E aí, assim, ao pensar a vocação da empresa e a relevância que a empresa tem como a maior construtora do Brasil, a gente fazer um grande portal de construção civil. E sair falando de métodos construtivos, de maneira hard dos negócios, mas a gente ficou atento a quais são os desafios e necessidades que comunidades que estão próximas da gente esperam que uma marca faça e que não vai cair nesse lugar óbvio que outras construtoras fazem. E a gente foi para um lugar que a gente acredita que é valor para a empresa da construção do futuro do habitar. Então a gente migrou de um olhar hard de tijolo, bloco, concreto, para um lugar humano, que é de olhar para o ESG, que é de olhar para como vão funcionar as cidades, quem são as pessoas que estão promovendo discussões relevantes sobre isso e que a gente deveria convidá-las para participar dessa discussão. E um lugar bonito que é de como a iniciativa privada pode mobilizar atores que estão isolados. Exatamente. Então, academia, gestores públicos, outras empresas, as organizações do terceiro setor, as próprias associações setoriais que estão ali e que, sim, tem fóruns que cada um está conversando e talvez vai para um lugar da divergência e não da convergência, de como esses pensamentos, as demandas de um e de outro podem estar juntas e a gente aprender com isso. E eu acho muito legal. Então, assim, o Habitability resultou nesse lugar, que a gente constrói um pensamento sobre o futuro do habitar para, de alguma forma, participar do que o mundo quer e também ser influenciado pelo mundo. É de duas vias, é muito bonito isso também. A empresa aprende com as discussões que a gente faz ali. Sim. Então, é um lugar de inspiração, de educação e de muito relacionamento também. E tem uma figura muito importante nessa estrutura toda, claro que é o cliente, nesse caso a gente está falando da MRV, mas a escolha do host. No caso do Habitability, a gente olhou quem poderia ser uma pessoa que traduzia várias coisas para nós. Então, assim, o Pacete é um cara que tem uma trajetória admirável e talvez o público não conhecesse, mas a gente conhecia. Então, um grande comunicador. Saiu da periferia, aprendeu muito, sabe muito de inovação, de tecnologia, virou uma referência para os principais CMOs e CTOs do Brasil. A gente falou, cara, que cara incrível. E ele não é do nosso segmento, ele vai trazer o atributo de inovação. Isso que eu achei o mais genial, assim. Mas tem o contrapeso lá do Thiago Eli, nós vamos falar também. Vamos falar. E aí ele vai trazer um lugar diferente. Ele vai pensar diferente. Então a gente vai questionar trazer orientações para ele, que ele vai retrabalhar na forma com que ele processa isso e vai criar algo novo. E aí vocês criaram uma outra história que foi virando a chave. E aí eu achei de uma genialidade que a gente resolveu colocar alguém de dentro. A gente colocou o VP da MRV como o host desse podcast. Só que por ser quem ele é, perfil comportamental talvez, ele consegue abraçar essa história com uma maestria absurda. Assim. De onde que veio essa história? Tem que ser Thiago Eli. Por quê? Acho que foi uma intuição que a gente teve ali. E o mais legal, vocês acompanham isso, né? Assim como a plataforma evolui e vai ficando madura no tempo, o host também vai ficando. E a gente percebe claramente como é que a cada episódio Eu sinto isso aqui, os meninos dão feedback. Ju, esse foi melhor que o de ontem. Graças a Deus. Isso é muito legal, né? Enfim, vou falar do Thiago, depois a gente volta sobre essa maturação, que eu acho uma característica importante. O Virando a Chave é uma plataforma que a gente entende que é para impulsionar a comunidade de corretores no Brasil. Então, de novo, eu não estou falando dos corretores que vendem MRV. Estou falando de um ecossistema de negócios. De corretagem do Brasil. De corretagem, que pode, dependendo do tema, ir além da corretagem de imóveis, que a gente pode estar falando de soft skill, que atende para o cara que fala de corretor, de venda, de rede social, de seguro, de outras coisas também, ou até para qualquer vendedor. Muitas vezes funciona. Exato. Então, essa generosidade, que no final é interessante, de explodir a bolha, é mais legal, e ela pode ter vínculo com o negócio, que é interessante também. Porque quando a gente educa uma comunidade de corretores, primeiro que você vai ter uma potencial comunidade muito maior. Você não vai estar, ao invés de falar para 3 mil, 4 mil pessoas, você pode estar falando com centenas de milhares de pessoas. Verdade. E até criar um aspiracional para jovens que vão trabalhar com isso depois. Maravilhoso. Porque se antes o cara estava desamparado, o corretor era o guerreiro solitário, ali, a gente brinca, né? Um cara que realmente é uma profissão que demanda muita resiliência, ouve muito não, tem que estar se capacitando, pensando no argumento, prospectando o tempo todo, demanda um ritmo muito grande.
E normalmente é uma profissão que a pessoa fica meio isolada fazendo isso. A gente conseguiu entender que o Virando a Chave poderia ser esse lugar que mostra que ele não está sozinho. Tanto do que a marca estava trazendo para ele, quanto dando visibilidade, que existe muito mais gente numa jornada como a dele. E quem melhor para participar de uma conversa dessa do que quem tem a maior legitimidade? O VP da empresa, que está diariamente dialogando com os corretores para fazer isso. E a gente propôs isso para ver se ele topava, porque a demanda também de um VP é absurda. É absurdo. E ele passou a priorizar isso. Ele tem a agenda dele lotada. E o crescimento foi absurdo, dia a dia né, de Valtinho? negócio. E o interesse das pessoas por estar com ele na mesa. Exatamente. Que é muito legal. Porque ele vem com uma carga de outras grandes empresas, já muito conhecido do mercado, que não era só da construção. Então, um cara que todo mundo quer conversar com. Perfeito. Isso foi mágico, né? Que a gente falou, será que vai? E primeiro, ele abraçou de uma maneira incrível, assim como o Pacete também abraçou. Acho que isso é fundamental, né? A doação naquele momento host, ali do host, a entrega dele para que aquilo funcione é muito importante. E a partir daí ele recebeu em troca também. Então, assim, nos dias que a gente grava é muita energia, uma energia muito boa que acontece ali, assim, é uma expectativa dos corretores quando é que vai ter outro, eu posso participar. Então, você gera uma demanda que não é mais só de vender apartamento ou dos mecanismos naturais de negócio para incentivo deles, mas esse movimento também de conteúdo passa a ser, mesmo conceito de moeda social que eu falei, e retorna para os dois. Volta para todo mundo. Porque o próprio Thiago agora, em 2024, foi eleito em 2 listas top 50. Uau, não sabia. VP comercial e marketing. Gente, que, assim, me conta sobre isso. Isso não era nosso KPI do projeto. Exatamente. Mas com certeza a gente contribuiu. Absurdo. E assim, olha que interessante isso, né? A gente estava fazendo isso pela plataforma, pelos corretores, mas naturalmente um trabalho de PR que a organização tem que ter, de capacitar lideranças para ter uma vocalização, uma presença cada vez mais forte. O projeto também cumpriu esse papel. Então foi muito bacana isso. Muito bom, muito bacana. E a gente vê esse crescimento assim com lágrimas de emoção, né? Porque só cresce e é isso que você está falando. A gente começa com uma estrutura de pauta que acredita que vai funcionar, depois a gente começa a ampliar essa história. Daqui a pouco os vídeos mais assistidos não são só para corretores, talvez são pautas que ajudam em vários aspectos ali da vida corporativa. E aí vira e desabrocha um programa lindo como esse. É uma construção muito bonita, assim. A gente recebe, além dos números, que nesse funil grande, né, de visualização, até quem assina uma newsletter para estar sempre com a gente, e-mails maravilhosos de feedback. Então, semana passada, no Habitability, uma professora aqui do FMG falou, olá, pessoal, eu queria dizer para vocês que eu adoro o Habitability e uso as matérias na sala de aula. Eu falei, meu Deus. Acabou, ganhamos. Quando você imagina que um conteúdo originalmente produzido num contexto de marca vai ter credibilidade. Vai pra academia com credibilidade. Na UFMG, numa escola de arquitetura e urbanismo. Eu falei, que legal, olha o que a gente está construindo, sabe? Que bacana isso. E pensando em publicidade, tá indo junto com a nossa marquinha lá. Esse cara possivelmente vai ser um fã. E do tamanho certo. Um lover da nossa marca. Não é a marca gritando, é a marca. Isso aqui a marca está apoiando e as pessoas gostam de marcas que apoiam movimentos que são relevantes para elas, né?